Então, bonito, o que tu precisa fazer para encontrar a polaridade das moléculas? Bom, tu vai ter que seguir aqui, senhores, essa relação que eu vou construir para vocês, levando em consideração essa soma relativa à posição de cada um desses ligantes no espaço. Então, ao invés de fazer essa soma, né, ao invés de promover essa soma vetorial, eu quero que vocês sigam esse passo a passo, esse algoritmo aqui, tá? É mais para facilitar a tua vida, embora a gente vá discutir geometria molecular em uma próxima aula. Mas eu quero que tu conheça a polaridade de forma rápida. Então, segue aqui, senhores, esse algoritmo. O que vocês têm que compreender? Para determinar, então, a polaridade dessas moléculas, olhando apenas para a fórmula eletrônica ou para a fórmula estrutural dessas espécies, primeiro tem que observar o seguinte. Quando eu tenho moléculas com dois átomos, independentemente aqui se esses dois átomos estão fazendo ligação simples, duplas ou triplas, quando eu tenho moléculas com dois átomos, a polaridade da ligação determina a polaridade da molécula, sempre. Agora, quando eu tenho moléculas com 3, 4, 5, enfim, com mais átomos, aí, bonitos e bonitas, para determinar a polaridade da molécula, quando ela é uma estrutura simples, com um único átomo central, enfim, até porque se eu tiver 2, 3, 4, 10 átomos centrais, como por exemplo em estruturas orgânicas, em moléculas orgânicas esse comportamento é um pouco diferente. Então vamos deixar para esse comportamento ser analisado lá, quando a gente falar da química orgânica e perceber que aí sim, como as cadeias são muito grandes, há regiões que são polares, há regiões que são apolares e podem promover inclusive essas estruturas moleculares que a gente chama de anfifílicas ou anfipáticas, que apresentam as duas características de polaridade. Agora, pensando em moléculas que têm aqui 2, 3, 4, 5, 6 átomos e um único átomo central, a gente pode definir a polaridade olhando, então, senhores, para o próprio átomo central. Quando tu olha para esse átomo central e tu percebe que existe par de elétron isolado, par de elétron não compartilhado, não ligante nessa estrutura molecular, sempre que eu tiver par de elétron isolado no átomo central, a molécula vai ser polar. Por quê? Porque sempre que eu for fazer a soma vetorial aqui, senhores, esses vetores de momento dipolar, por conta da presença desse par de elétron isolado, nunca vão se anular. Sempre vou ter um vetor resultante, a molécula sempre vai ser polar. Agora, se nesse átomo central, senhores, não existe par de elétron isolado, ou seja, todos os pares de elétrons do átomo central são pares compartilhados, para definir a polaridade, então, tu vai precisar olhar para os ligantes. Se todos esses átomos ligantes forem iguais entre si e não existir par de elétron isolado no átomo central, então, senhores, essa molécula vai ser apolar. Porque aí sim, independente de a gente ter aqui, senhores, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes, se eles são todos iguais entre si, a soma dos vetores de momento dipolar vai ser sempre zero, a molécula vai ser sempre apolar. Agora, se não sobra par de elétron no átomo central, e eu tenho pelo menos um desses ligantes diferentes, isso vai gerar moléculas polares, porque aí sim, senhores, com um ligante diferente pelo menos, os vetores de momento dipolar aqui, independentemente de eu ter 2, 3, 4, 10 ligantes, sempre aqui, senhores, sendo um deles diferente, a soma desses vetores de momento dipolar não vai ser zero, a molécula vai ser polar sempre. Certo? Então essa é a relação que vocês vão usar. Esse é aqui, senhores, o algoritmo que eu quero que vocês apliquem para determinar a polaridade das moléculas, enfim, né, dessas moléculas com até um átomo central, essas moléculas aqui, senhores, mais simples. Então vamos lá. Bonito. Primeiro, né, só para tu compreender essa relação. Quando eu tenho aqui moléculas diatômicas, então, se eu tenho moléculas com dois átomos, como a molécula de flúor ou a molécula de ácido bromídrico, percebe? A polaridade da ligação define a polaridade da molécula. Por quê? Porque eu tenho uma ligação só na molécula. Se eu tenho só uma ligação, enfim, se ela formar polos, obviamente eu vou ter polos na molécula. Agora, se ela não formar polos, enfim, não vou ter uma relação de dipolo estabelecida na molécula. Portanto, no caso da molécula do flúor, bom, né, senhores, essa ligação é apolar. Como a ligação é apolar, a molécula também é apolar. Agora, no caso aqui, senhores, do ácido bromídrico, a ligação hidrogênio-bromo é polar. Mas, né, senhores, como eu tenho só essa ligação, a molécula também vai ser polar. Ou seja, tem dois átomos, a polaridade da molécula define a polaridade da ligação. Agora, bonitos e bonitas,
quando eu tenho aqui moléculas com 3 ou mais átomos, sendo um desses átomos um átomo central. Bonitos, nesse caso, tu vai olhar primeiro para o átomo central e observar se ele tem ou não par de elétrons isolados. Observa a molécula de água. Quando tu olha para a fórmula estrutural, para a fórmula eletrônica da molécula de água, tu vai perceber que ele tem, no átomo de oxigênio, 2 pares de elétrons isolados. A presença desses 2 pares de elétrons isolados vai deformar a estrutura geométrica da molécula e, evidentemente, a soma dos vetores de momento dipolar não vai ser zero. Então, bonitos, não precisa te preocupar com essa soma ou com a geometria. Olha aí, tem par de elétron isolado no átomo central? Sim. Então, a molécula de água aqui, além de apresentar ligações polares, também vai ser uma molécula polar. Agora, no caso da molécula de amônia, NH3, que tu tens aí, bom, as ligações nitrogênio e hidrogênio são polares. E, evidentemente, no átomo de nitrogênio aqui, senhores, ele tem um par de elétrons isolados sobre o átomo central. Como eu tenho par de elétrons isolados sobre o átomo central, necessariamente essa molécula é polar. Então, sempre que eu tenho par de elétrons isolados no átomo central, a molécula é polar. Agora, bonitos e bonitas, para essas moléculas com 3 ou mais átomos, onde eu tenho um átomo central, e eu olho para esse átomo central e eu não tenho aqui, senhores, par de elétron isolado. O que eu vou fazer? Eu vou analisar os ligantes, como é o caso da molécula de gás carbônico. O átomo de carbono compartilha todos os seus elétrons. Ele tem, então, senhores, todos os seus pares de elétrons compartilhados. Não tem par de elétron isolado. Agora, eu olho para os ligantes. São 2 átomos de oxigênio. O que vai acontecer aqui, senhores? Embora eu tenha ligações polares, carbono-oxigênio, sempre essas ligações polares vão estar distribuídas espacialmente com o maior afastamento angular possível. Então, nesse caso, esses vetores de momento dipolar da ligação carbono-oxigênio vão ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, se eu somar esses vetores de momento dipolar, a soma vai ser zero, por isso que essa molécula é apolar. Então, bonito, segue o algoritmo. Não tem par de elétron no átomo central e os ligantes são iguais entre si, a molécula é apolar. Agora, no caso aqui, senhores, da molécula de metano, CH4 que tu tem na tela, percebam, bonito, as ligações carbono-hidrogênio também são ligações polares. Só que, olha para o átomo central, sobra par de elétron no átomo central? Não sobra. Os ligantes são todos iguais entre si? Sim. Então a soma desses vetores vai ser zero. Ou seja, não tem par de elétron no átomo central e os ligantes são todos iguais, a molécula é apolar. Isso aqui, bonito, funciona sempre, certo? Independentemente do número de ligantes que esse átomo central vai ter. Se eu vou ter 2, se eu vou ter 3, se eu vou ter 4, 5, 6 ligantes, não importa. Se todos forem iguais entre si, a molécula vai ser apolar, desde que não sobre par de elétron no átomo central. Mas também podemos ter a possibilidade aqui, senhores, dessas moléculas apresentarem, então, átomos centrais que não têm par de elétron isolado, mas os ligantes são ligantes diferentes entre si. Nesse caso, bonitos e bonitas, se eu tiver pelo menos um ligante diferente, esse ligante vai acabar construindo um vetor de momento dipolar diferente dos outros. Então, não há aqui possibilidade dessa soma dos vetores de momento dipolar ser zero, porque eu tenho vetores com módulos diferentes dos demais. Consequentemente, no caso da molécula de clorometano, né, CH3Cl que tu tem na tela, percebe? O átomo central não tem par de elétron isolado, mas os ligantes aqui, senhores, carbono, hidrogênio e carbono cloro, são diferentes. Portanto, embora as ligações sejam polares, a molécula também é polar, porque eu tenho ligante diferente. E aí, bonito, não interessa aqui quantos desses ligantes eu vou ter, se eles são iguais 2 a 2, são diferentes 2 a 2, não. Seguindo essa relação, tu vai perceber, bonito, que essas estruturas não são planificadas, as estruturas aqui são tridimensionais e os ângulos de afastamento entre esses ligantes não são de 90 graus. Portanto, bonitos e bonitas, se eu tiver, por exemplo, a molécula aqui, né, de diclorometano, essa molécula de clorometano também vai ser uma molécula polar aqui, bonitos e bonitas. Por quê? Segue o algoritmo. O átomo central não tem par de elétrons isolados,
Obviamente as ligações carbono, hidrogênio e carbono cloro são ligações polares, mas quando tu somar esses vetores, em função de ser uma estrutura tridimensional, dos ângulos de afastamento nesse caso, pela geometria tetraédrica serem aqui de 109 graus e 28 minutos, e não de 90, a soma desses vetores de momentos de polar vai ser diferente de zero, então a ligação é polar. Então a molécula é polar. Certo, bonitos? Segue o algoritmo. Não tenta aqui somar os vetores em associação. Se tu vai usar essa relação, segue a relação que eu te mostrei. Leve em consideração, senhores, cada um desses passos. Tem dois átomos? Olha para a ligação. Tem mais do que dois átomos? Olha para o átomo central. Se o átomo central tem par de elétron isolado, a molécula é polar. Se o átomo central não tem par de elétron isolado, tu olha para os ligantes. Ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, polar. Essa é a relação.